começar, nós tínhamos visto na última aula, encerrado o capítulo 5, como estamos falando aqui, estamos estudando de Greta Teshuvah. Inclusive, na aula anterior, fizemos uma pequena recapitulação, explicação geral de todos os conceitos estudados até agora. Então, vamos começar agora sim com o capítulo 6. Então, diz o seguinte: אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה. Tudo isso que nós tínhamos estudado, que a pessoa antigamente falecia com 50, 60 anos, etc., quando o Am Israel estava num nível elevado, num nível superior, Madriga Elioná, que era, quando que era isto? שהייתה שכינה שורה בישראל בבית המקדש, quando pairava a divindade de Deus, ou seja, a presença divina dentro do povo de Israel, no Beit HaMikdash. Ou seja, na prática, quando que nós temos, por assim dizer, um nível elevado, quando temos o Beit HaMikdash. E no nível elevado, para nós, não significa uma questão de que estamos no nível elevado, porque estamos morando ou no 15º andar, ou nível elevado, porque eventualmente nos estamos dando bem financeiramente, socialmente. Nível elevado aqui nos explica quando temos a presença divina. E quando tem a presença divina? Quando temos o Beit HaMikdash. Certo? Já Deus estava mais presente. Hoje em dia, como Hashem está presente conosco? Um parênteses interessante, dizem nossos sábios, depois de que o Beit HaMikdash foi destruído, em la Kadosh Baruch Hu, ela dá letamot shel halachá. Depois de que o Beit HaMikdash foi destruído, ficaram os 4 cúbitos da halachá. Ou seja, dentro da halachá é que Hashem reside. Quando um Yehudi se comporta de acordo com a lei judaica. E uma outra questão nos diz, o Pirkei Avot, Akol Be'asar Ashkinta Saria, que sobre todos os grupos de 10 Yehudim, o fato de, como diz o Pirkei Avot no 5º capítulo, o fato de ter 10 Yehudim juntos, a Kadosh Baruch Hu já está presente. Então, o fato que Hashem está presente com os 10 Yehudim, automaticamente já temos a presença divina. Às vezes, o fato de termos 10 Yehudim não requer sequer que estejam rezando, que estejam estudando a Torá. Quando nos diz que tem 10 Yehudim, a presença divina, Hashem está presente conosco. E aí, nessa situação, mas naquela época, quando estava o Beit HaMikdash, que Hashem estava presente mais, não sei se a palavra seria mais tangivelmente, ou mais presente. Certo? Hoje em dia, Kadosh Baruch Hu se encontra, mas não está presente. Nós não temos a presença divina. Hashem se encontra, mas de uma forma oculta, obviamente. ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש אלוקית לבדה. Então, naquela época, eles recebiam a energia para seu corpo, a vida no seu corpo, justamente como? Através da alma divina. Já Neshama, aquela alma divina que nós temos, aquela parte de Deus que está dentro de nós, era o canal através da qual vinha a vida para a gente. מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אין סוף ברוך הוא על ידי שם הוויה ברוך הוא כנזכר לעיל. Da maneira que, como mencionamos anteriormente, a Kadosh Baruch Hu, ele mandava sua energia simplesmente de uma maneira íntima. Como nós falamos, tinha os 613 fiozinhos, que são as 613 mitzvot, e desta maneira se prolongava, se trazia a presença divina muito mais intensamente. Ou seja, na hora que Deus nos livre, se cortava a corda, então se cortava a corda totalmente, não tinha mais suprimento. Aquilo que explicamos na segunda-feira mais em detalhe. Agora bem, leachar sheyardu mimadregat ha'am, mais uma vez que nós, Yehudim, descimos de nível. Por que descimos de nível? Porque perdemos o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash, na verdade, não foi a causa, foi a consequência. Como nós descimos de nível, perdemos o Beit HaMikdash. Não sei se dá para entender esse conceito, pessoal. Ou seja, nós poderíamos pensar que, olha, eu estou no nível mais baixo porque, na verdade, não tinha o Beit HaMikdash. Não. O Beit HaMikdash eu perdi porque eu não mereci. Eu não estava no nível apropriado para ter aquela revelação divina.
para não ter a presença de Hashem manifesta no mundo. Então, simplesmente, depois de que nós descemos de níveis, Begarmu, Bemase e Ensod Galut Ashkinah, e através dos nossos atos, vamos dizer que nos afastamos do caminho, nós provocamos, nós somos os responsáveis de quê? De Galut Ashkinah, de que justamente tem esse segredo de que a divindade, Hashem, saiu para o exílio. Hashem está no exílio, a Israel está no exílio, mas Hashem também. Hashem saiu da sua casa. A gente teve que sair de casa, foi expulso. A expressão, desculpem, não? A gente foi expulso, mas é como que a gente queria o Beit HaMikdash, um lugar onde residir, e na hora que tiramos o Beit HaMikdash, tiramos justamente de Hashem essa possibilidade. Está claro? Então, como pode ser, então, que a Shekhinah está no Galut, que Deus saiu, foi expulso da sua casa, de forma figurativa, como falamos, que Moshe Katuv, conforme está escrito, o Bepisheichem Shulcha Imachem, com vossos pecados foi enviado junto com vocês, que significa que a Shekhinah, ou seja, como se diz, Em Abanim, a Kadosh Baruch Hu, o nível de Knesset Israel, que é chamado Knesset Israel, quando falamos Knesset Israel, se refere a origem, Shoresh Umakol Neshamot de Israel, se refere à origem de onde vêm todas as almas de Am Israel. Então, o nível, justamente de aí que se encontram as almas. Ou seja, de Ainu, Sheyarda, Ashpat, Bechinat, Heitata'a, que esse nível da letra Rei inferior desceu de nível. Ela desceu a sua influência, inclusive, como mencionamos antes, Benishtashelam, madregal e mata-mata, e foi descendo cada vez mais e mais para baixo, para baixo. Até que a forma de que a Kadosh Baruch Hu se investiu, essa influência, essa energia se investiu aonde? Nas 10 sefirot de Noga. O que significa Noga? Noga se refere a Klipat Noga. O que era Klipat Noga? Se vocês se lembram, quando estudamos no Tânia, Klipá, o que significa, pessoal? Klipá significa casca, certo? E Noga significa luz. Ou seja, é uma casca que tem luz. Na prática, uma casca que tem luz é casca. Ela não é fonte de luz, mas ela tem luz. O que significa? O que se refere isso daqui? Então, na prática, nos ensinam esse conceito que temos a luz em si e temos a luz como ela é refletida. O que se refere aqui é um tipo de luz que é refletida, certo? Klipat Noga é algo que, entre aspas, é parve, não é, como se diz, seria parve, não é impuro, mas também não é pureza. Só que ela é casca. Não é o fruto em si, não é o interior, não é o âmago, não é o principal, certo? Então, tem inclusive dois conceitos importantes que se explicam em Hassidut. Quando falamos de casca, a casca tem dois objetivos. Quais são os dois objetivos? Ocultar o fruto, certo? A casca oculta. E outro, a casca protege o fruto. Tem os dois sentidos que a casca tem. Mas qual é o fundamento? O fundamento é o fruto, não é a casca. Não sei se dá para entender. Ok? Posso fazer uma pergunta? Segundo, já vi que levantou a mão, mas não terminei. Ou seja, na prática, nós temos na casca um conceito de que ela reflete, às vezes, o estado do fruto. Por exemplo, uma casca que está verde, nos mostra que o fruto ainda não está maduro. Quando a casca, por exemplo, está já de cor, eventualmente, significa que o fruto já está maduro. E às vezes, quando a casca já fica marrom, significa que já passou. De alguma maneira, a casca também revela um pouco. Está claro? Agora sim, Marcos, por favor, pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Eu falei bom dia no início, mas acho que não me ouviram. Meu microfone não estava bom. Bom dia a todos. Quer dizer que um tzadik não tem casca? Isso é uma pergunta. A casca ela vem
ela vem para a gente conforme a gente cria coisas erradas ou faz coisas erradas, ela oculta a gente, ela oculta a nossa alma, ou ela é o que afasta a gente de Deus pelas coisas erradas. E depois eu quero falar mais uma coisa que de manhã, quando começou a aula, eu queria falar que era importante. Mas, primeiro, essa é a minha pergunta. Na verdade, eu vou corrigir um pouquinho a expressão, se você me permitir. Acho que não é questão de casca na gente. A casca não é da gente, a casca está no fruto. Ou seja, a casca está no mundo, é aquilo que está lá. Não é impureza, mas também não é pureza. Deus criou no mundo, certo? O lado do bem, o lado do mal e um lado parve. Depende do ser humano o uso que dá para esse lado. Por exemplo, você tem pão. O pão é parve, certo? Na padaria fazem um pão parve. Se você pegar o pão e colocar num sanduíche, por exemplo, com frango à milanesa ou com pastrami, ele vai ser quê? De carne. Se pegar o pão, um outro pedaço, uma outra fatia do mesmo pão, e passar manteiga ou requeijão nele, ele vai ser de leite. Na prática, ele não tem uma característica própria. Ele adquire a característica daquele uso que você vai dar para ele. Mas ele em si é parve, é neutro, não tem um lado nem outro. De fato, isso que nos diz, tem cascas que ela, por enquanto, é neutra. Eu posso utilizar elas de forma positiva, coisas que estão no mundo, e ela se transforma em klipat noga, ou seja, luz. Mas essa luz não é a luz verdadeira, é a luz refletida. Entendeu? Não é a mitzvah em si. Então, quando digo que tem tudo isso oculta o fruto, na verdade, me refiro que oculta a luz divina. Certo? Que vamos chamar de fruto. Então, não é simplesmente aqui o caso que eu tenho uma casca em mim. Às vezes eu tenho uma casca grossa, se forma uma casca grossa. Por exemplo, quando nós falamos, a Kadosh Baruch Hu traz na Torá o exemplo de que muitas vezes a gente tem que tirar o prepúcio do nosso coração. O que significa? Se forma uma camada em volta do coração que tira a nossa sensibilidade. Ou seja, o coração tem que sentir e o coração não sente. E você vai falar para alguém, mas imagina, você perdeu, não veio rezar com minyan. Não é grave, não tem problema. Na prática, não é que não tem problema. Ele está perdendo o poder de minyan, mas ele perdeu a sensibilidade. Ele nem percebeu, entre aspas, como isso é prejudicial. É algo muito leve, é algo muito sensível. Então, depende da sensibilidade da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem a pele no pé muito suave, muito sensível, ele vai pisar, às vezes, na praia, que tem aquelas conchas, e ele vai se machucar. Por quê? Porque é sensível. Às vezes, qualquer pedrinha que tem, pedregulho que tem na praia, ele vai sentir e vai se machucar. Mas tem pessoas que já criaram uma calosidade de tanto andar na praia, e elas não se machucam. Elas andam, pisam na concha, pisam nisso, na boa, não tem problema nenhum. O que significa? Que estão no nível mais alto? Bem pelo contrário. Estão, de fato, no nível mais baixo. Por quê? Porque, de fato, perderam a sensibilidade. Elas simplesmente já não sentem. Isso daqui não é uma virtude. Ao contrário, tem uma casca grossa que não deixa sentir. Esse é um nível mais baixo ainda. Não sei se dá para entender o conceito. Então, quando você cria essa casca, não é que, puxa, me desenvolvi, consegui, o que no mundo interpretaríamos, o ser humano evoluiu e conseguiu se adaptar. Na minha opinião, o ser humano evoluiu, conseguiu se adaptar, mas regrediu no sentido que perdeu sensibilidade. Se você tem a pele tão grossa que você não sente, você perdeu sensibilidade. Isso não é uma virtude, bem pelo contrário. Então, às vezes, a pessoa diz, mas eu não sinto nada.
Quando ele diz não sinto nada, isso por si só é uma prova de que regrediu. Uma prova de que o nível dele está pior. Por quê? Porque já nem sente. Se você vai ver, muitas vezes tem exames neurológicos para ver nas extremidades se a pessoa sente, passa com uma caneta, com alguma coisa, para ver se a pessoa tem sensibilidade. E se a pessoa não sente nada, o que dizem? Que não está bem, não é um bom sinal. Se a pessoa não sente, não é bom sinal. Porque um bom sinal é ter a sensibilidade. Caso contrário, significa que os nervos sensoriais não estão funcionando devidamente. Ok? Ficou claro? Alguma dúvida? Eu tenho. Não, para mim. Rabino, Fala, Mauro. o senhor pode explicar, por favor, aquele conceito que eu achei muito interessante? Claro, não é legal, mas, enfim. Quando o senhor fala, Hashem foi expulso, vamos dizer, da presença aqui na Terra pela destruição do segundo templo. Só que no segundo templo... Calma. Um segundo. Quero corrigir. Não é que foi expulso pela destruição. Foi expulso por nossos atos errados que provocaram a destruição do templo e aí ele ficou sem casa, entre aspas. Aquilo que nós estudamos agora há pouco por Yuchvat... Acho que essa palavra expulso não cabe aqui. Ele se afastou daqui. Sim, mas o que na verdade o que diz aqui o versículo justamente que como que ele foi expulso, entendeu? Então, mas o conceito, certo? Como diz, na verdade não é expulso, foi mandado embora. Tá. Porque diz, se você vê aqui o versículo que menciona em cima, o Tânia, certo? Que nos diz aqui, se você observa no profeta Isaías, capítulo 50, versículo 1, aqui está mencionando claramente no versículo, diz, o befisheichem shulcha imchem. Por causa de vossos pecados foi enviada vossa mãe. Ou seja, o nível de Deus que a mãe de Israel foi mandado embora. Não é que a Kadosh Baruch Hu, senão imchem, o conceito de a mãe de vocês foi mandada embora. Que é esse conceito que explicamos da origem das almas e tudo de Knesset Israel. Ok? Mas deixa eu te perguntar. Não, então, mas assim, como havia muitas transgressões, a gente vivia um período muito conturbado na época do Segundo Templo. De alguma forma, a Shekhinah não estava, de certo modo, obscura? Na verdade, não estava totalmente revelada. Não sei se é isso que você está querendo mencionar. Sim, isso vemos claramente porque vários milagres que tinha no primeiro templo não se repetiram no segundo templo. Ou seja, a época do segundo templo, contudo, foi uma época inferior à do primeiro templo. Tá, era isso. Obrigado. E quando se diz, quando Mashiach vai chegar, Bezrat Hashem em breve, isto daqui será restituído com muito maior esplendor. Sim, obrigado, Rabino. Ok? Então, na prática, o que quero dizer com isso? Os pecados, como o Mauro mencionou, que houve durante a época do segundo templo, todas aquelas transgressões foram cortando fios e fios e fios que fizeram que o Beit HaMikdash seja destruído. Consequentemente, como o Beit HaMikdash foi destruído, uma parte de Hashem se afastou, por assim dizer. Então, a revelação foi inferior, foi menor. Como a revelação ficou menor, inferior, consequentemente, estamos numa situação inferior hoje em dia, nós também. E a revelação divina é menor ainda. Ok? Então, a forma que Hashem ilumina, a forma que Hashem manda ao mundo energia, é uma forma indireta. Ou seja, Hashem carrega a bateria e a bateria faz funcionar o mundo. Faz funcionar o celular. Antigamente não precisava de bateria. Hashem mandava direto para a nossa Neshama, para nosso ser, a energia. Hoje em dia temos uma casca, temos uma bateria no meio. Essa bateria, por um lado, é uma proteção, por outro lado, oculta o fruto, oculta a verdadeira energia divina, mas, contudo, de alguma maneira, isso que ele está ensinando aqui, temos uma virtude. Nos dá a chance de fazer teshuva. Então, vamos continuar, voltar um minuto.
Então, דהיינו שירדה השפעת בחינת היתתאה הנזכר לעיל ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה-mata, como falamos, ela desceu de nível em nível, mesmo que o nível mais baixo da letra Rei, que o inferior, עד שנתלבשה השפעתה ב10 ספירות de Noga, até o ponto que ela se investiu nas 10 sefirot dessa casca, que é justamente aquele conceito da bateria que acabamos de mencionar, המשפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל צבא השמיים והשרים שעליהם, לכל החי הגשמי בעולם הזה, as quais influenciam neste mundo vida, energia, abundância, mas através dos astros, através dos exércitos celestiais, que são quê? São meros auxiliares de Hashem. Não vem direto de Hashem, é através da bateria, como falamos, através de intermediários, que seria aquela casca, seria aquela justamente aquele intermediário que seria o conceito da bateria que acabamos de falar. E de lá vem para todo ser vivo neste mundo, vegam lechol hatzomeach, e também para todos os vegetais. Ou seja, na prática, olha aqui, o mundo inteiro está recebendo a mesma energia que recebe um vegetal. Estamos mal. Como falaram nossos sábios da abençoada memória, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה שאומר לו גדל. Na verdade, não tem nenhuma grama, nenhum pasto deste mundo aqui embaixo que não tem como se fosse uma sorte, um canal lá em cima que fala para ele e vai crescendo. Então, Beazai, Yachol Gamachoteu, Poshe Israel, e por esta razão, aqui está a resposta pessoal, por esta razão pode também um transgressor, uma pessoa que se desviou do caminho, que cortou o seu vínculo com Hashem, receber, lekabel chayut legufam nafsham abemiot, receber a energia, a vitalidade para seu corpo e sua alma animal, através, como falamos, da klipat noga, dessa casca, dessa bateria, que moshar balei chaim mamash, como os outros animais, o resto dos animais que recebem dessa vida, dessa forma indireta e inferior. Que Moshe Katu, conforme está escrito, Nimshal kabehemot nidmu. O exemplificado é que simplesmente como animais se parecem. Nos assemelhamos, somos comparados com animais. Olha aqui, Deus me livre, o ser humano ser comparado com animal. Alguns se comportam como animais, ao ponto que deixaram de ser chamados de seres humanos, etc. Bem adrava, bem ao contrário. Nós, quando falamos, também pode ser beyeter sed beyeteros, com mais força e vigor. Al-pi mevoar mi Zohar HaKadosh Parashat Pikudei, como explica o Zohar em Parashat Pikudei, shekol shefa vechayut hanishpaot la'adam hatachton b'sha'ah berega she'oseh hara b'nei Hashem, que toda energia que é influenciada no homem inferior na hora que, Deus me livre, ele se afasta, transgride, ele vai contra Hashem, ele faz errado aos olhos de Hashem, que bemaase ou bedivur ou beirur abeirá, seja na prática, seja através da fala, já não teve uma ação, mas teve fala, ou sequer porque ele cogitou, ele pensou em algo errado, certo? Então, nesse caso, diz, Akol nishpalo meichlot asitra achra. E todo aí, nesse momento, toda energia vem da onde? Vem do lado errado, do outro lado. Hamevoarim sham bezohar HaKadosh, conforme está explicado lá no Zohar HaKadosh, no livro Zohar Sagrado. Que todo vem da onde aqui, não vem de clipar, não vem do lado errado mesmo. Ou seja, nesse momento que ele está fazendo a verá, a energia que ele recebe é do outro lado. Ou seja, ele está se estragando, Deus nos livre. Então, aí na prática, Ve'adam, o Baal Bechiraim lekabel ashpa'ato meichalot asitra achra, ou meichalot hakdusha, shemehem nishpaot kol hamachshavot tovot u'kdoshot. E a pessoa tem o livre-arbítrio. Hashem deu para o ser humano o poder de escolher. Ok, que tipo de energia você quer? Você pode escolher. Nós somos total flex, pessoal. Podemos andar ou álcool ou gasolina.
Ou seja, podemos andar com energia positiva ou energia negativa. Se toda a tua energia é uma energia negativa, Deus nos livre, será algo negativo. E se toda a tua energia é uma energia positiva, você será positivo. Onde que temos energia negativa? Aquela energia que você recebe, conforme explica o Zohar, quando faz uma transgressão. E a energia positiva é aquela que te manda, que é mandada para você. Essa energia que você recebe quando tem bons pensamentos, pensamentos puros e sagrados. Ou seja, também quando você tem atitudes e pensamentos positivos de santidade. Pois, por quê? Pois Hashem criou os dois lados, um em contraposição do outro. Então, em contraposição simplesmente de cada coisa de Kedushá, tem a mesma coisa do outro lado. Então, do mesmo jeito que existe o lado positivo, uma força para construir, existe a mesma força para destruir. Do mesmo jeito que tem alguém que coloca um tijolo na construção do Beit HaMikdash, tem alguém que tira um tijolo, Deus nos livre, destruindo o Beit HaMikdash. והיכלות הסתרה האחרה מקבלים ביונקים חיותם מהתלבשות בהשתלשלות השפע ד10 ספירות דנוגה. E justamente esses lados da Sitra Achra, perdão, do outro lado, eles recebem, eles se nutrem ainda, não somente eles recebem, sino que vão se nutrindo de sua energia do que de Itlavshut Bishtashilut Ashofea Be'eser Sfirot de Noga, que vem das 10 Sfirot que são parve, que na prática ainda não são errados. E aí, a Krulá, Mivchinat Tov Ra, que aí tem um nível de bem e mal, como falamos, que o nível aquele da árvore do conhecimento, que é Etz Adat Tov Ra, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós sabemos, Canodal e Yodeichen, como já é sabido por aqueles que conhecem um pouco mais de mística, seria, vamos dizer assim, do lado oculto. Ou seja, na prática, que é o que falamos, tem a Klipat Noga, tem aquela casca que ela é parve. Então ela se adapta tanto para o bem como para o mal. Um exemplo prático. Deus criou no mundo energia. Energia positiva, energia atômica. Você pode utilizar energia atômica para, Deus nos livre, fazer uma bomba, ou para tratar e curar pessoas. É o mesmo princípio, a mesma energia que se utiliza. Então Hashem criou forças no mundo, criou condições. Depende do uso que nós vamos dar. Isso depende literalmente do que é das nossas escolhas, das nossas opções e principalmente o que surge daí, as nossas atitudes. Alguma dúvida, alguma pergunta?